Os 10 Mandamentos ainda é o melhor código moral, Dennis Prager. Esta é uma análise literária, não reproduz os pontos de vista do autor e nem dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo. Pode conter relações, comparações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não atrapalham o entendimento da obra e nem da mensagem do autor. Dennis Prager é norte-americano, radialista, escritor, conferencista, fundador da Prageru, o site de vídeos conservadores mais vistos do mundo, com 1 bilhão de visualizações por ano. Alguns dos seus livros se tornaram best-sellers, como a obra A Bíblia Racional, uma obra robusta de mais de 900 páginas, lançada em 2020, e que mostra que a fé e ciência estão harmonizadas na Bíblia, e que, ao contrário do que a opinião pública divulga no mainstream acadêmico e midiático, a Bíblia é um livro racional, e a fé que nela se propõe é moral e inteligentemente relevante, sobretudo para as sociedades modernas. E neste livro, Prager se restringe a analisar os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, para que servisse de instrução e bússola moral para os israelenses. E da ótica dele, esse conjunto de 10 leis não se tratou apenas de regras sociais ou conselhos sábios e éticos, mas de o melhor código moral que jamais existiu nas sociedades humanas. E como tal, foi um divisor de águas na cultura dos povos, desde a antiguidade até os tempos modernos. Mas acontece que as pessoas não conhecem nem os próprios 10 mandamentos, como também nem o que havia no mundo em termos culturais e sociais antes desses mandamentos divinos. E para esclarecer isso, ele enseja que as civilizações humanas não tinham, no geral, critérios morais sólidos ou estruturados. Tudo era de acordo à vontade soberana de alguém ou de algum grupo ou casta que estivesse no poder. Qualquer ética que houvesse era fruto de fatores muito particulares ou efeitos secundários de algum propósito ou ação do monarca, chefe tribal ou mandante daquele local ou região. O fato ou condição prevalente era o de que a escravidão era quase universal. As mulheres não tinham quaisquer direitos. O que prevalecia era a total escassez de valores morais. Mas não em sentido que haviam e as pessoas não seguiam, mas que não existiam mesmo. Não se conhecia a ética e bons costumes ou a moralidade como padrão de comportamento. Cada um tinha a sua própria noção de certo e errado e nenhuma lei moral definia isso como regra geral para toda a sociedade. Assim, o caos repercutia em toda parte. E a visão de Dennis Prager é que a natureza humana, embora não seja má, não está primariamente predisposta ao bem e é moralmente fraca. A tentação domina a consciência, diz ele, e fazer o que é errado se torna um vício. Um hábito de comportamento que, de tão rotineiro, as pessoas chegam a achar que esse é o normal. E assim vai se perdendo na sociedade as referências de certo e de errado, de bem e de mal, e a maioria passa a acostumar-se a simplesmente não ter caráter ou moral. Alguns valorizam até a inteligência ou o QI e se esforçam para assimilar bons conhecimentos ou fazer com que seus filhos os tenham. Mas por outro lado, explica o autor, mal nos preocupamos se teremos, ou se nossos filhos terão, bom caráter, uma moral sadia, uma ética firme e positiva. Está caracterizado nas sociedades humanas, de acordo com Prager, que as pessoas preocupam-se mais com a aparência do que com a essência. E mesmo nas questões religiosas, há mais empenho em ter a religião certa do que em ter o caráter certo. Ou seja, há mais preocupação em estar no grupo com a doutrina bíblica mais correta, ou a verdadeira religião, como muitos católicos gostam de acentuar, do que desenvolver um comportamento moral adequado. E eu posso citar, por minha conta, um exemplo. Por efeito do atentado terrorista da facção criminosa da Palestina, o Hamas, em outubro de 2023, em Israel, muitos católicos do YouTube, com canais, podcasts e o que chamam de apostolado em defesa da igreja,
se dispuseram rapidamente a condenar Israel por tentar se defender e contra-atacar o Hamas, em busca também de resgatar os mais de 200 reféns levados pelo grupo terrorista para a faixa de Gaza, inclusive idosos, mulheres e crianças. Para esses cristãos super, ultra virtuosos, o povo judeu não é aquilo que vocês pensam, diziam alguns deles, desses apologetas tradicionalistas do YouTube. Os judeus rejeitaram a Cristo. Eles têm a maior marcha LGBT do mundo. Eles não se converteram ao cristianismo. Era o que se ouvia de muitos católicos querendo recriminar o direito de Israel se defender. E nitidamente reverberando as falácias da esquerda, justificando os atos terroristas do Hamas, de esquartejar crianças, assar bebês, degolar recém-nascidos, estuprar idosas, atirar nos pais na frente dos filhos e nos filhos na frente dos pais. E ainda em nome do Deus islâmico e da Jihad global, que prevê a morte de todos os cristãos no Ocidente junto com Israel. Esses influencers católicos chegaram a chamar os judeus de genocidas, de terroristas e outros. Eu mesmo ouvi alguns dizerem isso, de judeus desgraçados e outros palavrões mais, externalizando o que Dennis Prager denuncia aqui, de que há muitas pessoas mais preocupadas em estar na religião certa do que agir com retidão moral. Há mais religiosos interessados em ter a interpretação correta da Bíblia do que em viver o que está escrito nela. Se os judeus assassinados em Israel na invasão do Hamas em outubro de 2023 não eram convertidos ao catolicismo? Então, para esses ultra, mega, hiper, supra católicos, eles deveriam mesmo morrer. Ou pelo menos, não deveríamos sentir misericórdia ou compaixão deles. Para os super católicos, a única coisa aprovada na vida é ser católico. E quem não está diligentemente debaixo dessa condição, segundo eles, e de preferência sob o amparo do rito tridentino, não merece a solidariedade, as preces ou o apreço de nenhum deles. E essa falta de humanidade e de senso de justiça e proporção só evidencia para mim o que o autor Dennis Prager destaca aqui nesta obra, de que muitos se preocupam mais em ter uma religião do que em ter caráter. E na contramão disso, os 10 mandamentos, como mostra o autor, está preocupado com a força moral dos nossos atos e de como fazer nosso caráter e bondade se refletir nos atos e comportamentos. Há 3.000 anos, escreve ele, os 10 mandamentos foram o que deu início à jornada da humanidade em direção ao progresso moral. O autor diz também que a compreensão da natureza humana que os 10 mandamentos oferecem é tão profunda que o mundo seria muito melhor e feliz se as pessoas vivessem de acordo com eles. E para o mundo de maldade e confusão moral que estamos, a única saída vista por Dennis Prager é a de nos orientarmos moralmente pelo trilho apontado pelos 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são Deus mostrando ao mundo o certo e o errado. E sem crer que vieram de Deus e que têm esse propósito, qualquer uma das 10 leis ou afirmações desse código moral bíblico viram apenas opinião e crença, do tipo que cada um tem a sua. E daí se encaminha tudo para o campo do relativismo, onde cada pessoa faz e age como achar melhor, levando a distorções como 2 pessoas no mesmo lugar achar uma conduta errada, e outra considerar aquilo absolutamente aceitável. E a maior gravidade disso é que o ponto de discordância pode ser o assassinato. Isso é, um acha aceitável e o outro pode achar o oposto. Mas se na visão do relativismo moral cada um tem sua opinião e crença individual, então o impasse se estabelece. Porque aquele que julga o assassinato imoral estaria expressando só uma opinião. E o que fosse favorável ao assassinato também estaria agindo pelo seu crivo de moralidade pessoal, era a sua opinião ou sua crença. E para Prager isso se resolve quando estabelecemos a crença que os mandamentos foram determinados por Deus, um ser acima de todos os humanos e seres que existem. Logo, sua autoridade não é discutida e nem relativizada, apenas seguidas pelas criaturas humanas. Sem Deus, conclui o autor, o certo e o errado são apenas crenças pessoais. E no fim, os 10 mandamentos baseados em Deus é o melhor sistema moral para criar um mundo melhor.
E assim, ao estabelecer os seus mandamentos, Deus começa dizendo: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro mandamento se inicia com uma afirmação. Afirma que o Senhor, aquele que estava dando a eles os mandamentos, era o Deus único que os havia tirado da escravidão no Egito. E isso para que houvesse uma clareza do tipo de vínculo e de relação que o Senhor pretende ter conosco. Prager enfatiza que até ali, em toda outra cultura ou nação, os deuses desses povos exigiam muitas obrigações aos seus súditos. Já o Deus de Israel esperava dos israelitas, e espera de nós hoje, uma vida moralmente correta. Esse era o vínculo entre eles, os israelitas, e o Criador. A troca justa pela libertação que receberam. E toda a coisa começa a ter uma lógica quando depuramos que a liberdade vem de escolhas morais saudáveis. Quando as pessoas estão presas a vícios e maus hábitos, elas estão cativas, presas àqueles comportamentos nocivos. E quando buscam de Deus viver uma vida moralmente decente, é então que passam a viver livre, libertos das algemas da imoralidade e dos males que praticavam. E por assim, o primeiro mandamento na Bíblia hebraica é na realidade uma declaração, uma afirmação, dizendo: Enorir Adonai Elohar, eu sou o Senhor teu Deus. E quando dito isso, está estabelecido que tudo mais deve vir dele, e que o homem deve viver numa relação com esse Deus, não esquecê-lo, não desprezá-lo, e buscar um modelo de conduta probo e moral, digno de quem tem para si o Deus único e verdadeiro. E cabe aqui ainda a ressalva de que no princípio os 10 mandamentos de Deus para os hebreus não tinham a ideia de ordenança, de mitzvah, como veio a ser depois, mas como aseret adibiro, que significa as 10 palavras ditas, as 10 palavras que saem da boca de Deus, que são ditas, pronunciadas por Deus. E em seguida vem o segundo mandamento, que na Bíblia hebraica é Loi elecha Elohim achem altanai. Não terás outros deuses diante de mim. E como descreve Prager, na época em que os israelitas receberam esse mandamento, ele tinha o sentido de orientar o povo de Israel a não praticar os tipos de adoração pagã que outros povos tinham, de confeccionar ídolos de pedra e chamá-los de deuses, oferecendo rituais e sacrifícios a ele. E para a vida moderna, no dizer do autor, a lição também serve para os ídolos e deuses culturais e sociais que se cultua hoje em dia. O poder, status social, político-financeiro, o dinheiro, propriamente dito, e até o Estado. Há aqueles que adoram o Estado ou um modelo específico de governo, como o comunismo, por exemplo. Mas também, como é o foco do autor, qualquer outra coisa que a pessoa use para substituir Deus, pode ser a educação, a erudição, os graus escolares, as formações e conhecimentos técnicos para preencher seu espírito e mente. Pode fazer da vida intelectual um substituto de Deus, um ídolo roubando daquela pessoa a afeição e devoção que deveria ser prestadas ao Criador de tudo que é Deus. Mas, segundo o autor, o amor romântico também pode ser feito de ídolo. E embora seja uma dádiva dos Criador, o dom de amar, ele pode ser distorcido e se tornar o centro de atenção na vida de um homem ou mulher. A pessoa que dedica mais tempo e esforço em se relacionar amorosamente, ou a dar vazão a afetos, conquistas, flertes, ou até mesmo ao sexo fora do matrimônio, está adorando e celebrando o amor humano, acima ou em lugar de Deus. Nada no mundo, mesmo as virtudes, devem ser tomadas como um bem em si mesmas, ainda que seja algo positivo como estudos, alta educação, formação superior, conhecimentos ou coisas sentimentais como o afeto a uma mulher ou de uma mulher para um homem. Quaisquer dessas coisas que passem a ocupar o tempo e a atenção excessiva está se tornando um ídolo no coração da pessoa e precisa ser redirecionada ou irá levar esse indivíduo a problemas emocionais, psicológicos ou de saúde física. E Dennis Prager então diz:
Adore o Deus dos 10 mandamentos, e você terá a direção e equilíbrio de sua lei moral. Adore os elementos da cultura, da vida em sociedade ou de outras vertentes da condição humana, e você acabará com um imenso vazio dentro de si, e tendo ao redor apenas o caos. Porque é isso o que ocorre quando se adota deuses falsos. E o terceiro mandamento de Deus, o Dibirot, é Lotissá etchemar Adonai lo echalachav. No português, não usarás mal o nome de Deus. Em algumas traduções, não usarás o nome de Deus em vão. E na raiz disso está a ideia de que quem porta o nome de Deus sobre si deve viver como tal. Ou seja, a pessoa usar o nome de que segue a Deus, ou no nosso popular se dizer cristão, ou de uma religião abrâmica e que tem a Bíblia como regra de fé, e suas ações forem más, vergonhosas ou desonestas, ela estará usando mal o nome de Deus, que está como insígnia sobre ela. Ela trará o escândalo e estará desonrando o nome de quem ela diz seguir, que é Deus. De acordo então com esse mandamento, tomar o santo nome do Senhor em vão é dizer-se seguidor dele, mas viver o contrário disso. Significa que o nome de Deus sobre você é algo sem efeito, em vão, sem resultado algum. É uma exortação, portanto, para viver-se o que prega e pregar o que vive. E conforme delibera o autor, esse é o significado desse mandamento, quando analisado a partir do texto no original hebraico. Ele diz: não carregue o nome do Senhor em vão, não porte, não tenha sobre si o título de que segue a Deus, se você não vive conforme sua lei moral. E tendo dito isso, o quarto mandamento é Sir Hechod Yomah Shabbat Lekatsho. Ou, lembre-se do dia de Shabbat, ou sábado, ou o sétimo dia. E o princípio que norteia esse mandamento para Prig é o fato de lembrar-se de que agora somos livres. No proscrito desse mandamento é dito por Deus a Moisés: 6 dias trabalharás e farás o seu trabalho, mas o sétimo dia será o Shabá do Senhor, seu Deus. Nem tu, nem teu filho, nem seu servo, nem teus animais não farão trabalho algum. E até então, na questão do trabalho, era esperado que todos trabalhassem indefinidamente, sem direitos a descanso ou nada do tipo. E como as sociedades eram escravistas, a maioria da mão de obra era bruta e era executada por indivíduos sobreviventes de guerras ou capturados das regiões que eram invadidas. E com isso não havia nenhuma lei ou hábito generalizado de que esses escravos deveriam descansar, ter um repouso de seus serviços uma vez por semana. Eles serviam à vontade de seus mestres e captores, e normalmente se resumia em trabalhar horas e dias a fio, até que desfalecessem e eram substituídos por outros escravos. Com exceção da noite, não tinham qualquer outro período para descansar. E isso servia também para os animais levados igualmente à exaustão. Ao estabelecer, portanto, um dia de descanso, o quarto mandamento de Deus institui que os seres humanos não deveriam viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. O trabalho deveria proporcionar bem-estar e sustento e nunca uma escravidão. É por isso que os campos, colheitas, os animais e os seres humanos, tudo deveria ter o seu repouso. E o sétimo dia foi o que a configuração de Deus escolheu, simbolizando um ciclo semanal de 6 dias e um repouso, onde se lembraria a criação de Deus, e que mesmo sendo Deus o Senhor de tudo, ele descansou do seu trabalho. E também fazia lembrar, como dito em Deuteronômio, onde se repetem as leis, que se recordassem que eram escravos no Egito, isso é, como escravos tinham de se sacrificar pelo trabalho até desfalecer, mas como livres poderiam desfrutar do dia do Senhor, em que não executariam trabalho criativo. O Shabá era para gerar uma consciência de que eles agora eram livres e que seus corpos precisam de um intervalo para se recompor. Mas, porém, muitos se fizeram escravos do próprio Shabá, virando fiscais uns dos outros e impondo sanções e regulamentos aonde não foi feito para ter, como os fariseus nos tempos de Jesus. E por isso mesmo o Novo Testamento proclama: não foste vós feitos para o Shabá, mas o Shabá feito para vós. O que quer dizer que o sétimo dia era estabelecido para o bem-estar
de sua saúde física e mental, porque não eram escravos para trabalharem até exaurir suas forças. Mas os saduceus e mestres da lei em Israel criaram diversos regulamentos adjacentes e punitivos, que corromperam o propósito original, que era trabalhar 6 dias e descansar 1. E nesse dia que você descansar, você deve lembrar-se do Criador de tudo, e que Ele fez o dia de descanso para que você tenha saúde e paz de espírito. Já o 5º mandamento diz: Kabed et avicha, ver et mecha lemanya, ri roya mecha alechadama, ashike Adonai Elohiche notelecha. E toda essa expressão para dizer: honre seu pai e sua mãe. E é tão profundo isso que o próprio mandamento explica o porquê. Para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor te dá. E o motivo desse mandamento implica a hierarquia, a estrutura celular da família e a autoridade do pai e da mãe sobre seus filhos. E o que parece óbvio dizendo assim, na realidade já não é. Pois muitos pais moderninhos rejeitaram seu papel de educadores e formadores de seus filhos. E também o Estado, sob a égide do marxismo cultural, tem tirado dos pais essa autonomia e constituição divina. E há aqueles pais que voluntariamente têm abraçado conceitos de liberalismo familiar, onde os filhos são criados à revelia de qualquer princípio moral ou disciplina de seus pais. O que faz com que esses filhos não desenvolvam o hábito e dever de respeitá-los e de honrá-los. E o resultado é a desordem na família e o esfacelamento da fibra moral que conduziria-os para o bem-estar que Deus gostaria que vivessem. O princípio de honrar pai e mãe estabelece a autoridade dos pais e mostra que filhos têm deveres e responsabilidades para com seus genitores. Os filhos devem respeitar os pais, honrá-los, e significa que têm a dívida moral perante Deus de obedecê-los e cumprir o que os pais lhes aconselham, sob pena de assim não fazendo, todo outro caminho que eles escolherem não prosperará, porque esse filho que desonrou o pai e a mãe estará sob a sentença de maldição. E daí se tornam mais propensos a tornarem-se criminosos, ou trapaceiros, ou cruéis, ou presos a vícios pesados. E como se sabe, o fim de quaisquer desses trilhos é a morte trágica e prematura, ou a prisão por algum delito criminal. E por outro lado, como bem destaca o autor, ao aderir à proposta bíblica e cumprir o 5º mandamento, os filhos crescerão em lealdade aos seus pais e família. E isso tira também o poder do Estado sobre eles, no que diz respeito à doutrinação marxista que recebem pela mídia, escolas, de romper o elo entre pais e filhos. E o Estado, o governo totalitário, então rouba a lealdade desses filhos, tornando-se ele, o Estado patriarcal, o pai substituto dos jovens e adolescentes. E a partir daí treinando-os para serem soldados da causa progressista contra as liberdades, contra Deus, contra o capitalismo e contra a própria família. E o 6º mandamento é bem simples. Lo kesartsa, que quer dizer, não assassinarás. Comumente esse mandamento é ensinado como não matarás, mas o texto hebraico não fala em não matar, mas em não assassinar. E a diferença é que, numa legítima defesa ou numa situação de guerra justa, quando se usa dos meios adequados para se repelir uma agressão inimiga ou uma invasão de uma nação estrangeira, nesses casos, matar o invasor ou o agressor constitui um meio legal perante a justiça dos homens e também de Deus, enquanto que assassinar significa um ato de crueldade deliberado, algo, portanto, imoral e condenável à luz do 6º mandamento de Deus. E o próximo mandamento é o 7º, e ele diz, Lotinafi, ou não adulterarás. E é algo também muito direto, concerne a pessoa casada estabelecida em compromisso matrimonial ter qualquer caso amoroso ou sexual com outra que não seja o seu cônjuge. Na cultura líquida moderna, a chamada traição foi vulgarizada, e cada vez que uma pessoa é descoberta num ato extraconjugal, o comum é essa pessoa colocar a culpa na outra e dizer que ele ou ela não é carinhoso, que não lhe dava atenção, que lhe deixou carente, ou até porque o outro lhe traiu primeiro. Mas o fato é que
Não cometer adultério é um mandamento de Deus e não dos seres humanos, ou um capricho da cultura, ou sei lá. A Bíblia define o adultério como pecado e não apresenta justificativas em que esse ato deixa de ser errado. E é equivocado também achar que o motivo de que não se deve adulterar é por causa do amor ao cônjuge. Há até jargões imbecis que dizem por aí: quem ama não trai, ou quem trai é porque não amava, e por aí em diante. Mas a razão por que não se deve trair, adulterar, é por amor a Deus e ao mandamento de Deus, e não por qualquer afeição sentimental humana. Porque também as emoções são traiçoeiras, e a pessoa pode justificar que só adulterou porque amava aquela outra pessoa, e não aquele ou aquela a quem ele estava casado ou casada. As emoções não estão em questão quando se trata desse mandamento. A lei de Deus é muito clara e sem rodeios. Lo tinaf. Não adulterarás. E o 8º mandamento é Lo tignova. Não roube. Essa tradução e é tão firme e contundente que sequer especifica o que se deve roubar, ou o que não se deve roubar nesse caso, o que remete ao fato de que qualquer roubo é pecado, seja grande ou seja pequeno. E nesse ponto cabe também outra condenação ao marxismo, que opera uma lavagem cerebral nas mentes alheias de que roubar dos ricos é justificável, porque os ricos burgueses, eles roubam os proletários através do capitalismo malvadão. Ou o patrão capitalista rouba a classe trabalhadora, naquilo que Karl Marx chamou de mais-valia. Enfim, a esquerda progressista glamouriza o crime, seja o furto, o assalto, o tráfico de drogas ou até o assassinato. Veja, por exemplo, eu dizendo o clássico discurso de um esquerdista resoluto que consta por aí nas redes sociais. Isso aqui eu fazendo esse parênteses. E que num evento de políticos de esquerda, esse indivíduo discursou a uma plateia que seu desejo era oferecer ao bom conservador ou pessoa de direita um bom paredão com uma boa bala na cabeça e uma boa cova. Ou uma filósofa também por aí de esquerda, e que é escritora, que disse numa entrevista que via uma lógica no assalto. Ou, mais ainda, o próprio líder dessa turma toda, o sapo barbudo de 9 dedos, que após chegar a 3ª vez na presidência da República, disse também num discurso que não via como crime um jovem que rouba um celular ou coisa assim. Enfim, os adeptos da infecção mental chamada comunismo têm desde sempre um fetiche por bandidos e pelo crime. Eles são os transgressores ou apoiadores de quem transgride o 8º mandamento. E no tocante, o autor aqui, sua melhor explanação sobre esse mandamento é que a própria definição de pecado contra o 8º mandamento, não roubarás, é o comunismo. Pois o próprio governo do comunismo pratica o roubo das propriedades, comércio, empresas, terras da sua população e decreta que tudo é dele, do governo, do Estado totalitário, do grande Leviatã. E num segundo estágio, para ninguém se queixar, rouba também a liberdade de expressão e, por fim, rouba a liberdade da pessoa em si, lançando-as em gulags ou em centros de reeducação como há na China. E o 9º mandamento, então, nós temos Lo tane peleha et tekel. Não darás falso testemunho. E nesse mandamento o Senhor condena a mentira. E esse é o pecado mais popular que a modernidade abraçou. Dos meios jornalísticos à política, passando pelas salas das universidades, mentir, ou no jargão moderno, produzir fake news, tornou-se a identidade do esquerdista padrão. O próprio Karl Marx foi o padrasto da mentira, já que o diabo é o pai. Seu livro O Capital está eivado de dados falsos que ele modificou para caber nas suas narrativas. Isso em relação às indústrias ou ao processo industrial da época. E essas mentiras formaram outros mentirosos, que, seguindo o que Marx os ensinou, mentem que o homem branco hétero é malvado por essência, que homens matam mulheres só por elas serem mulheres, que negros ou gays sofrem racismo e preconceito estrutural, ou o pior de todos, que é preciso destruir o capitalismo e a religião cristã, porque são a raiz de todos os males do mundo. E essas ideias têm o poder de irradiar o caos e fazer o mundo virar um manicômio, como de fato está ocorrendo. Ao dizer, para não dar falso testemunho, a Bíblia também está afirmando que se deve prezar pela verdade.
E para Prager, isso é porque nenhuma sociedade pode sobreviver se desprezar a verdade. Onde há mentira, não há justiça. É por isso que há tantos criminosos soltos e impunes cometendo por aí seus delitos e infernizando todo mundo. É porque, para ele estar solto, houve um advogado ou um promotor público ou um defensor mentindo para livrá-lo da condenação perante a corte e tribunais. Houve algum juiz e magistrado também mentindo para a população, dizendo que não enxergou o crime na conduta daquele réu. Ou que a abordagem dos policiais ao prender aquele meliante foi indelicada, ou qualquer desculpa assim. Em qualquer ato de corrupção, desvio de dinheiro público, fraude eleitoral, ou bandidos soltos, ao invés de presos cumprindo pena, em todos esses casos, houve na raiz deles uma mentira que desencadeou todo o caos. Por isso está dito que o diabo é o pai da mentira e enganador desde o princípio. E o falso testemunho é o apêndice da mentira, o anexo onde Satanás mora dentro da mente de quem pratica a mentira. E assim o 10º mandamento é: Lo tamod beit rehahar. Não cobiçarás. Em algumas traduções diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas no que assevera o texto hebraico, trata-se de não cobiçar seja o que for. Isso inclui a mulher, o marido do próximo, a casa, os bens, etc. E uma cobiça muito difundida nos tempos atuais de redes sociais é a cobiça pela felicidade alheia. E ninguém que frequente as plataformas de mídias sociais como Meta, Instagram, X ou outra qualquer, está imune do pecado de cobiçar a felicidade do próximo. E isso é também um engodo e armadilha psicológica. As pessoas tiram as melhores selfies dos aparentes melhores momentos de sua aparente perfeita vida e logo um monte de curtidas e likes são ofertadas, seguidos do sentimento de inveja, que sempre acompanha a cobiça. Por tudo aquilo que a pessoa parece ter, um casamento feliz, uma casa boa, uma renda financeira elevada, filhos obedientes e felizes, e toda essa maquiagem social que as pessoas tentam vender em suas redes digitais, vem com o carimbo de uma grande fake news, mas cuja produção de marketing desperta naqueles de espírito enfraquecido os sentimentos de cobiça, de desejo rancoroso não apenas dos bens materiais que aquela pessoa exibe, mas principalmente da felicidade que ela parece sentir e expressar nas fotos com rostinhos sorridentes nas redes sociais, ou naquelas imagens do churrasco em família, da viagem perfeita, da confraternização tão legal. Há uma cobiça pelo que é material, mas também pelo que é imaterial. As sensações de alegria e o prazer que as fotos e vídeos viralizados nas redes sociais parecem mostrar. As pessoas têm uma demanda por sentir coisas, prazer, êxtase, libido, alegria ou euforia, paz e espírito. E quando veem isso sendo demonstrado em fotos no status do WhatsApp, nos shorts do YouTube ou na timeline das redes digitais, ficam deslumbradas e passam a cobiçar aqueles sentimentos e sensações. Mas o que não se dão conta é de que tudo aquilo não passa de um teatro montado para amenizar a frustração e vazio delas próprias. Daquelas que postam a felicidade perfeita no Instagram ou a vida familiar dos sonhos no TikTok. É só um mundo de fantasias sociais, um baile de máscaras que se tornou o Meta ou Instagram ou TikTok, onde cada usuário procura a melhor máscara e desfila pelo baile expondo seu rosto de palhaço sorridente. Mas quando desligam o Wi-Fi, retiram suas máscaras e choram amarguradas, porque no fundo sabem que estão só interpretando um personagem. O que elas querem é o afago, a aceitação, a atenção, os elogios e a admiração dos outros. E para conseguirem isso, se apresentam aos seus seguidores, aos membros de seus canais no YouTube, aos inscritos de seus perfis no TikTok, como portadores de uma vida feliz. Mas as mesmas pessoas que lhes dão like também lhes enviam setas de cobiça, e a cobiça gera mágoa e rancor, e toda essa energia também é dada de presente ao homem ou à mulher de máscara sorrindo na selfie perfeita do Instagram. E tanto um como o outro terá de compartilhar os efeitos dessa energia ruim que circula entre eles. E a sabedoria divina então recomenda Lo dar modi beit reerrar, que é o 10º mandamento.
não cobiçarás. E para finalizar, o autor diz: Deus é bom e exige que sejamos bons. E essa é a única crença que nos permitirá construir um mundo bom. E ao invés de um texto bíblico, como sempre encerro, desta vez eu vou dizer: Am Israel Kai. Shalom Adonai. E assim encerra a análise da obra Os 10 Mandamentos ainda é o melhor código moral, de Dennis Prager.